Pensamentos que liberam o nosso destino. Pensamentos que liberam o nosso destino. Provérbios 23, 7. Quem pode achar? Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Só essa parte. Porque como imaginou na sua alma, assim é. O que mais impede as pessoas de encontrarem aquilo que de fato Deus tem para elas? O pensamento, ele pode te promover ou ele pode criar um sistema de autossabotagem na sua vida. O que você pensa de você vai dizer quem você é. E o inimigo, ele sabe muito bem o que é um princípio bíblico. Porque se a Bíblia diz, assim como você pensa, imagina em sua alma, você é. Se o inimigo conseguir influenciar você a pensar que você é menor do que aquilo que Deus acredita que você é, ou que Deus determinou que você é, ele vai, mesmo você sendo crente, mesmo você sendo criado na igreja, mesmo você jejuando e orando 2 horas por dia, ele vai conseguir, pelo princípio bíblico, sabotar aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida, criando uma estrutura de pensamento. Meu amado, entenda o seguinte: existem 3 formas de o inimigo agir na vida de uma pessoa. A depressão, que é um ataque na alma. Quando o inimigo prende a sua alma, claro que nem toda depressão é espiritual, também pode ser uma disfunção clínica, uma pessoa passou por uma perda drástica e ela acaba tendo que fazer um tratamento com o psicólogo, eu não vejo problema nisso, mas eu sei também que o inimigo ele se aproveita disso para aprisionar mais ainda a pessoa nos seus traumas. Quem entende isso? E existe também a possessão. A possessão é quando o diabo ele trabalha na sua vida por dentro, ele trabalha dentro da pessoa. Aí essa pessoa, já nesse caso, já não é crente, não é liberto. Ou seja, a possessão, o diabo manipula a pessoa por dentro. A depressão, ele prende a alma, o centro o centro das emoções da pessoa, ao ponto que ela fica com um olhar opaco, ela fica nostálgica. Ela fica procurando refúgio de alma, ela quer dormir o tempo todo, para ver se a hora passa rápido, para ver se a vida passa mais rápido. E existe a opressão. A opressão, existe muitos crentes opressos. Por quê? A opressão é a forma que o diabo manipula o crente, a igreja, pelo lado de fora. Ele não tem o poder de tocar em você e nem direcionar a sua vida, mas ele tem direitos legais, por uma legalidade espiritual, de tentar te convencer a se tornar igual a ele. Então ele fala no seu ouvido e a voz dele se torna um monólogo. Você começa a conversar contigo mesmo. Nós passamos 16 horas do nosso dia conversando conosco mesmo. Quando ninguém consegue ficar sem pensar em nada. Quem entende isso? Você não consegue ficar sem pensar em nada em momento nenhum. Quer ver uma ideia? Tenta agora, feche seus olhos e tenta ficar sem pensar em nada nesse momento. Você não vai conseguir. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando em como conseguir ficar sem pensar em nada. Está vendo? Eu não sou Deus, mas eu adivinhei seu pensamento. Você não vai conseguir. Então, o pensamento é uma ferramenta poderosa, tanto para Deus trabalhar na sua vida, como para o diabo. O que vai determinar é quem você vai escolher ouvir. Olha para o teu irmão e diga assim: o que vai determinar o seu destino é quem você vai permitir ministrar na sua vida. Então o inimigo ele vai lá e solta um pensamento, e esse pensamento vira um monólogo. Você começa a falar e se auto-ministrar. Entenda, o único que tem certeza do que você é Deus, meu amado. No culto retrasado eu disse que existem 3 pessoas em nós. Aquela que nós achamos que somos, aquela que as pessoas pensam que somos e aquela que Deus tem certeza que nós somos. Deus é o único que tem certeza. Então, quando o inimigo ele solta na sua mente, então você diz: eu não posso, eu não consigo, não dá para mim. Irmãos, eu acordei de manhã no sábado, eu olhei e falei: Deus, eu quero um relógio grande e bonito, porque eu sou grande e bonito. Segundo diz a minha esposa.
Uma ovelha ofertou um outro relógio para mim que não deu, a pulseira, eu tenho um braço grande, vou mandar acertar. Mas eu falei assim, poxa, esse não deu em mim, e o Senhor precisava de um relógio, Senhor. Mas eu, irmãos, a minha esposa me conhece, eu não compro certas coisas para mim. Ela que tem que comprar. Irmãos, eu gosto de investir só em livro. Livro, eu sou igual aqueles, sabe? Eu entro num shopping, posto lá na sala, na praça de alimentação. Ou eu vou determinado a comprar uma roupa. Ela, amor, tu vai comprar uma roupa para você. Quando eu passo em frente uma livraria, irmãos, eu fico ali. Ela fica assim, amor, pode olhar a loja? Ela olha a loja toda e eu estou na livraria olhando, sabe, a sinopse dos livros, e eu sou apaixonado por isso. Então eu não compro, eu fico assim, vou comprar um relógio caro desse, quantos livros eu poderia comprar? Quantos que eu poderia fazer? Eu tenho que comprar uns negócios da igreja lá, pastor Elcio sabe que às vezes o pastor fala assim, apóstolo, vamos ter que tirar isso aqui para poder abençoar a sua vida. Não, bota na obra da igreja que a gente está segurando a onda lá, está dando certo, né? Às vezes a geladeira fica igual a criação do mundo, só tem água e luz, irmão. E aí eu caio na real, assim, meu Deus do céu, não, pastor, está precisando sim. Né? Mas eu quero que essa obra fique pronta. Mas aí, irmãos, quando nosso coração está na vontade de Deus, aí chega um discípulo à noite, eu falo assim, eu olhei, apareceu lá no Facebook, eu falei, gente, o diabo está me tentando ou é Deus que está falando compra? Eu não sei, mas eu mereço, porque eu sou filho de Deus. Né? Quantos relógios já ofertei na vida dos outros, quantos pastores saíram de dentro de uma igreja, acabou de pregar, eu botei meu relógio no pulso dele, e aí quando chegou a noite, eu estou com medo até de dar uma bursite, irmão, porque esse braço aqui está arreado, parecendo que é um frango que toma uma pedrada. Sabe, aí eu fiquei pensando, né? Assim eu atraio aquilo que eu penso de mim. Quem entende isso? Eu atraio aquilo que eu penso de mim. Sabe, o discípulo que oferta, ele vai amanhã, alguém vai olhar para ele e vai. Sabe o que eu entendo? Sabe o que eu entendo nisso? Eu entendo que a partir do momento que você pensa que você não pode, que você não é capaz, você não tem legalidade para receber. Uma das maiores mentalidades, uma das coisas mais difíceis que nós temos, o desafio aqui nessa região, não é expulsar demônios, porque demônio, irmãos, se você fala em nome de Jesus, ele não é louco, né? Primeiramente, quando tu fala em nome de Jesus, ele já fica endemoniado, o demônio. Ele bate em retirada porque ele fica atormentado que sobre o nome de Jesus ele não tem como permanecer no local. Quem entende isso? Mas não se expulsa uma mentalidade pequena. Não se expulsa uma mente, a metanoia, a transformação da mente, ela é processual. E a pessoa tem que se permitir se abrir para uma nova mentalidade. Nós fomos criados num ambiente em que se o crente for próspero, ele é soberbo. Não é isso? Não é, irmãos. A simplicidade está no coração do homem. A prosperidade, ou sei lá, a riqueza, a quantidade de dinheiro que ele adquire, só vai potencializar aquilo que está dentro do coração dele. Se ele for soberbo, ele vai ser soberbo sem nada. Quantas pessoas arrogantes nós conhecemos que andam de bicicleta, que não tem nenhum chinelo para usar, e a pessoa extremamente arrogante, ela acha que é a dona do mundo. Quantas pessoas nobres, homens prósperos, que são tão humildes, que é gostoso conversar com eles, pessoas simples, não é isso? A humildade está no coração. Sabe, irmãos, as pessoas têm entendimento que... Levanta a mão assim, irmãos. Quem recebe? Só quem recebe. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ofertar na sua vida pelo que você tem, não o que você precisa. As pessoas vão ofertar na sua vida por aquilo que você tem, e não pelo que você precisa. Nossa, deixa eu ver o que ele está precisando. Irmãos, você só vai ser um homem próspero quando as pessoas ofertarem na sua vida pela qualidade que você tem, ou por aquilo que está sobrando na sua vida, ele está te ofertando porque ele quer ter também. A partir do momento que as pessoas ofertam na sua vida, olhando uma necessidade, é esmola, não é oferta. Toda vez que você dá algo que falta para alguém, a pessoa está recebendo uma esmola. Oferta é quando você olha e fala, esse homem não falta nada, então eu quero ofertar na vida dele, porque eu também não quero que falte nada na minha vida também não. A oferta é reconhecer uma unção. A esmola é reconhecer uma necessidade. Então essa mentalidade tem que acabar. As pessoas acharem que, deixa eu ver, irmãos, abençoe a vida daquelas pessoas que Deus te direcionar, mas não deixe de honrar também as pessoas que Deus te direcionar, porque se a pessoa tem,
e muito foi dado, é porque muito ele semeou, e muito também ele buscou em Deus para receber. Quem está entendendo? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? A Preta falou assim, por que a palma não sai no vídeo? É porque está muito distante. Quem começa a entender? Quem está começando a entender a mensagem? Glória a Deus. E é isso aí, meu amado. Deus, é porque o vento, o ventilador, o ar-condicionado está virando as páginas aqui. É o ar-condicionado profético, amém? Então eu não vou pensar, irmãos, aquilo que o inimigo quer que eu pense. Eu tenho que ressignificar os meus pensamentos. Ressignificar as nossas perspectivas. Porque você vai receber de Deus na medida da sua perspectiva. Se a sua perspectiva for pequena, o que você vai receber de Deus é pequeno. Foi aquilo que eu falei também na pregação da semana retrasada. Enquanto você estiver satisfeito com aquilo que parece, que é parecido com a promessa, você nunca terá a promessa. É o príncipe do cavalo branco, tem que ser o príncipe do cavalo branco. Não é o príncipe de bicicleta, é de cavalo branco. Nem é o primo do príncipe. A promessa ela vem completa. Nós só vamos nos posicionar e esperar o tempo. Enquanto isso, Deus está trabalhando na nossa vida, está trabalhando no nosso caráter, está trabalhando no nosso entendimento, está nos prosperando por dentro, ampliando a nossa mentalidade. Deus prometeu que a sua casa vai servir o Senhor, a sua casa vai servir o Senhor. Deus prometeu que a sua família vai ser crente, a sua família vai ser crente. Deus prometeu que você vai viver os sinais e as maravilhas dele, você vai viver os sinais e as maravilhas dele. Porque Deus é poderoso, irmãos, para cumprir e velar pelas suas promessas. Quem entende isso? Dá outra salva de palmas para o Senhor Jesus. E é verdade. As perspectivas que você cria vão dizer para onde você está indo e a história que você vai contar para os seus filhos. Entenda, irmãos, tem que ter uma mentalidade de fé. A fé, ela é a matéria-prima para o milagre. Mas os pensamentos são matérias-primas para a sua atitude. Assim como você pensa, você é. O pensamento libera a sua imaginação. A imaginação libera as suas palavras. As suas palavras liberam o seu destino. Você precisa entender que você vai falar aquilo que você está pensando. Porque é um princípio bíblico, a boca fala do que o coração está cheio. E quando a Bíblia fala de coração, ela está reportando ao pensamento, ao cérebro. Porque o pensamento, o coração, ele não pensa. Você vai reproduzir daquilo que a sua mente está cheia. Você precisa ter uma memória seletiva. Coisas no passado que vale a pena pensar, como disse Eclesiastes, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se existe alguma coisa na sua memória traumática que te traz desesperança, você tem que ter hoje um cérebro, uma decisão, uma memória seletiva, começar a selecionar suas memórias, porque existem memórias que estão sabotando o seu futuro. Pedir Deus para reprogramar sua mente. Irmãos, quem entende que um celular, quando ele começa a travar, tu compra, ele está bonzinho, né? Daqui a pouco ele entra um vírus e ele começa a travar. O que você tem que fazer? Um reset ou reprogramar, zerar ele, não é isso? Fazer uma limpeza, limpar, aí tu limpa, não adianta de nada. E aí você diz assim, tem que deletar alguns vídeos, algumas imagens. Irmão, às vezes nós temos que deletar algumas imagens da nossa mente. Aquilo que o cérebro fica insistindo em projetar na nossa mente. Sabe o que é um pensamento, irmão? Um pensamento é um pico de energia que gera uma imagem na nossa mente. O nosso corpo ele tem eletricidade. Você come, vai sugar a eletricidade do seu corpo. Por que à noite você está cansado, está com sono? Você gasta com movimentações, está movimentando, está gastando energia. Não mal comparando, como um robô, quanto mais você se movimenta, mais energia você gasta, está liberando energia para você mexer o seu corpo. No final do dia, tu vai estar desgastado, não é isso? E agora você sabia? Tá vendo? Meu filho, o que é isso? Freudiano. O pensamento é um ensaio da ação. Tá vendo?
Freud disse, sem ler a Bíblia, o que Jesus disse lá atrás. O que Salomão já disse. Existem pessoas que pensam tão pequeno delas mesmas, que eu estava compartilhando com o Jorge Lucas hoje. O Jorge Lucas falou assim, pai, tem pessoas que pensam tão pouco de si, são tão feridas, que eles até estragam a brincadeira dos outros. Falei assim, é mesmo, Jorge Lucas? É, naquela brincadeira assim, fulano roubou pão da casa do João. Quem foi? Eu, né? Não tem? A criança fala, fui eu mesmo, foi eu, pode me acusar, foi eu que roubei. Acaba com a brincadeira, não acusa ninguém, porque, sabe, pensam demais. Pensam pequeno demais, acham que se humilhar para os outros, se humilhar... Sabe o que é a humilhação, meu amado? Quando a Bíblia diz que os humildes serão exaltados, se humilhar não é parecer sem dinheiro, ou parecer... Se humilhar não é isso. Se humilhar não é falar um erro de português para parecer humilde, não. Se humilhar é lançar sua confiança no Senhor. É dizer que o Senhor é que guia os seus passos. Você pode ser um acadêmico, você pode ser um milionário, você pode ser o que for, mas dizer, tudo que eu tenho foi o Senhor que me trouxe até aqui, e sem Ele eu nada posso fazer. Se humilhar é criar na sua mente o entendimento que Deus, Ele te levantou e Ele vai fazer você permanecer. Senão nós criamos modelos de falsa humildade, irmão. Já viu aquelas pessoas que fazem aquelas orações dizendo, eu sou miserável, eu sou desgraçado, e eles acham que Deus está agradando aquilo ali. Quando eles falam isso, eles falam, Senhor, quem sou eu perto do Senhor? Irmão, não precisa dizer para Deus quem você é e quem Deus é, não. Deus já sabe muito bem quem Ele é, Ele sabe muito bem quem você é. Agora não adianta falar, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou... Não precisa, humildade, irmão. Tem pessoas que fazem professam isso. Elas professam, eu sou pobre numa oração, dá a oportunidade de orar. Miserável homem que eu sou, para glorificar a Deus. Irmãos, tu não glorifica a Deus quando tu diz que é miserável. Tu glorifica a Deus quando tu lança sua confiança nele e não murmura da vida. Levanta como quem crê que Deus de fato é poderoso. Não é a tua miséria que vai exaltar Deus. São os resultados que a tua vida vai dar que vai exaltar Deus. Porque a tua fé, a tua atitude vai dizer o tamanho da tua fé. Mas os resultados que você dá vai dizer o tamanho do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor mesmo. Glorificado seja o nome dEle. Em nome de Jesus. Mateus 6:22 diz que se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, quão densas trevas serão. Tudo é da forma que está projetado diante de você. O ser humano ele tem 70 mil flashes, picos de pensamentos durante o dia. E segundo a ciência, 75% dos pensamentos de hoje, você vai pensar nele amanhã novamente. E você vai estruturando o pensamento, A ciência chama isso de sinapse. Quantos creem que Deus ele revela algo científico para nós tomarmos posse de algo espiritual? É lógico, irmãos. Imagina, quando você pensa muito, segundo os psicólogos, quando você pensa muito em algo, ele faz uma rasura. É igual você pegar um pau e rabiscar a terra. Quando você joga água, a água vai tomar o curso da onde? Da onde você fez uma valinha com a madeira, não é isso? Ele vai seguindo. A sinapse, cada um tem estruturado pelo menos 5 pensamentos por fase da sua vida. E são aqueles que você mais pensa, ele vai rasurando, vai virando aonde o curso da sua vida vai estruturado naquele pensamento. Por isso que quando uma pessoa lê muito, ela estuda muito, ela cria perceptual, ela acende várias lâmpadas e ela tem versatilidade de pensamento. Ela não anda por uma linha de pensamento só, então ela prospera onde ela for, porque a mente dela se expande, ela se torna uma pessoa... Tu entra no assunto de política, ele sabe conversar um pouco, né? E aí ele conversa um negócio, não é assim? Assim mesmo, a pessoa tem uma mente versátil e ela cresce, ela prospera. Agora, a pessoa que só tem aquela linha de pensamento, ela criou uma sinapse, cada vez vai ficando mais rasurado. As pessoas falam... Alguém já conhece alguém que a gente fala assim, fulano é cabeça dura, cara. Meu Deus, Deus está falando. E a pessoa, ela tem prazer em ela falar, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Não, irmãos. Se você começar, aí já entra, o apóstolo está falando de ciência, não, estou falando da palavra, quantos entendem?
eu estou comprovando aqui o que a Bíblia já ensinou lá atrás. Quando a pastora Aline falou de Romanos 12, eu falei, pronto, é confirmação, é uma mulher de Deus mesmo. Já não tinha dúvida, só foi confirmação mais ainda. Romanos 12, apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, e não vos conformeis com esse mundo. E ele diz assim, é tão tremendo, irmão, que não vê passagem nenhuma na Bíblia, Paulo implorando as pessoas para renovar, para fazer algo. Mas para a renovação da mente, ele diz, irmãos, olha o apelo de Paulo, irmãos, eu te peço, pela compaixão de Deus, eu te rogo, que ofereça os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não deixar o Espírito Santo criar uma nova sinapse no seu cérebro, você vai ser crente a vida toda, mas você nunca vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe crente que vive somente a vontade permissiva de Deus. Ele não se deixa ser ministrado na sua mente, ele não deixa a mente ser transformada, e aí como o que ele está fazendo não é errado, não é pecado, de repente um trabalho que Deus não tem para ele, mas ele insiste, ou alguma coisa, Deus fala, eu vou permitir, aliás, não é pecado o que você está fazendo, porém, eu estou permitindo, mas não é a minha boa, agradável e perfeita vontade. Irmãos, quantos querem viver a boa, agradável e a perfeita vontade? É tão maravilhoso, porque a renovação da mente te oferece algo completo, porque geralmente, irmãos, o que é bom não é agradável, o que é agradável não é bom. Mas ter a mente renovada é a única vez que você vê o pacote completo. A Coca-Cola é bom, mas não é agradável. Perdão, é agradável, mas não é bom. É agradável, mas te mata. O chá de boldo é bom, mas não é agradável. E não é a perfeita vontade de ninguém. Agora, Deus te oferece uma estrutura, através da sua palavra, Ele diz, eu rogo, irmão, para a pessoa ter a mente renovada, ela tem que ter um sacrifício. Qual é o sacrifício, apóstolo? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo para renovar tua mente, até você entender, se deixar ser ministrado, ler a Bíblia, buscar em oração, para você criar uma nova estrutura. É a lei da substituição de pensamento. Quer ver? Não pensa no elefante branco. Não pensa no elefante branco. Aí tem uma música que fala do elefante branco, aí daqui a pouco tem, no Jornal Nacional, quando tu abre, o elefante branco acaba de fugir da jaula. E aí daqui a pouco você abre lá, o elefante branco está passando por aí, elefante branco. Tudo ministrando para tu pensar no elefante branco. E aí você, eu não vou pensar no elefante branco, eu não vou pensar no elefante branco, eu não vou pensar no elefante branco. Daqui a pouco, quando tu menos espera, o elefante branco está na tua mente. Caraca, pensei no elefante branco. Então, já que eu não tenho como deixar de pensar no elefante branco, porque de vez em quando ele vai pousar na minha mente, então eu posso substituir esse pensamento, vou pensar no elefante rosa. Quando vê o pensamento, o elefante branco, eu tenho um restart, pum, elefante está rosa. Eu transformo meu pensamento. Ou seja, como que eu renovo a minha mente? Combatendo toda a estrutura que o diabo quer criar na minha mente, confessando a palavra, Valnice Milhomes. Ora a palavra. Eu acho legal, a pastora Ana fica assim, aquele que habita no esconderijo de Deus Altíssimo. E ela fica, irmãos, as adolescentes ficam assim, ó. E ela tá lá, mas aí fica crente. Fica crente, é legal. É legal, porque aprende, irmão. Pode estar achando ali, ó, umas estão empolgadérrimas, a outra está assim. Isso aqui é muito chato, mas amanhã elas vão entender a importância de confessar a palavra. E é isso mesmo, pastor, está certo. É chato, não é mas é agradável, mas é bom. Não é agradável, mas é bom. Né? Mas depois que tem a mente renovada, é bom, é perfeito e agradável. É isso aí. Quem tá começando a entender a mensagem? Glória a Deus, irmão.
Temos que criar hábitos saudáveis, irmão. E submeter nossa mente a hábitos saudáveis, pensar. Tem várias passagens, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, pense no que é do alto, no que é bom, no que é perfeito, no que é louvável, no que é agradável, nisso pensai. Ele diz, pense nas coisas do alto, da onde vem o Pai das luzes, Tiago também diz, pensa nas coisas do alto, ele vai dizendo isso. Por quê, meu amado? Analisa comigo, nenhum casamento acaba, ninguém casa para divorciar, concorda? Ninguém nasce pensando em se matar. E são pensamentos recorrentes. Ninguém que se matou, ele pensou uma vez só, não é fruto de um pensamento, é fruto de pensamentos recorrentes. Aquilo que recorreu à mente dele o tempo todo, até se tornar uma sugestão. Irmãos, quando você aceita, quando você cria um pensamento, e respeita esse pensamento, como se pudesse acontecer, você cria uma possibilidade viável. É uma reação. Você tem que pedir a Deus, através da palavra, para reprogramar a sua mente. Se você pensa no momento de crise, qual é o casal que em momento de crise já não pensou, já não se viu divorciado? E aí tu começa a analisar, como que seria? Meus filhos seria com quem? Ficaria com quem? Esse ficaria com quem? Como é que seria a minha vida? E se eu arrumasse outra pessoa? Será que ele ia arrumar problema comigo? Será que ia ter alguma coisa? Aí tu já cria uma ideia já, como seria não só o divórcio, mas como seria a tua vida depois do divórcio. Como é que seria na igreja? Se as pessoas iam olhar para mim com bons olhos, se não iria? Já cria uma estrutura. Não é assim mesmo? Aí você libera uma palavra como essa, está amarrado, eu não vou pensar nisso nunca mais. E aí daqui a pouco esse pensamento vem novamente. Qual é o problema do pensamento? Ele pode pousar na sua mente, mas quem vai determinar se ele vai ficar ou não é você. Você ouve uma palavra dessa e você já sai daqui com entendimento. O pensamento pousou na minha mente, mas eu não vou ficar degustando ele, eu não vou ficar conversando com ele, eu não vou ficar... Mas no momento de crise, você já se vê a sua empresa falida. No momento, existem pessoas, meu amado, que estão saudáveis, mas elas, tanto pensar em ficar com medo de ficar doente, elas adquirem a doença. Sabia disso? Pessoas que adquirem doença, câncer, e aí ficam atormentadas. Aí faz o exame, mas eu não estou me sentindo bem, sei lá, mas é um reflexo de tudo aquilo que ela já pensou. O médico fala, você não tem nada, você é perfeita. Você não tem nada. Aí ela pensa, não é possível. E esse negócio que eu estou sentindo aqui? Esse negócio que eu estou sentindo aqui? É reflexo do pensamento, irmãos. Com certeza você vai ficar doente. Se você não largar a mão desse... Tu tem que falar, eu sou saudável e proclamar. Ao contrário, se o médico falar, estou achando que tu está doente, tu diz, está amarrado, não estou nada. Ah, apóstolo, você está bitolado. O médico foi... Irmãos, uma vez, eu fui no dentista. Eu já fui no dentista muitas vezes, mas essa vez foi terrível. Ele chamou uma pessoa, fulano, vem aqui. Tirou uma foto do céu da minha boca. Chamou outro dentista da sala dele, vem cá. Ele, rapaz, isso eu nunca vi. Rapaz, tem que mandar para biópsia isso aí. Eu assim, com a boca aberta. Eu morri, na minha mente eu pensei, morri. Estou morto. E aí ele, rapaz, isso é sério, isso aqui eu nunca vi. E o outro também nunca vi. Rapaz, isso é uma anomalia, não sei o que, não sei daquilo. Ela falou uma palavra lá científica, meu Deus, agora eu tenho certeza que eu morri. E aí quando saiu ele, olha, nós vamos ter que vir um dia aí para recolher uma amostra, está com amarelada aqui, uma bola amarelada aqui no céu da boca, que você tem que fazer uma biópsia, colher para te fazer um exame aí. Eu fui para casa, irmão, abatido. Eu fui para casa assim, conto ou não conto para minha família que eu vou morrer? Contei para a Natália. Falei, Natália, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu lembrei, no meu carro estava cheio daquelas balas de tamarindo, aquela bala de bolinha dura. E eu lembrei que eu chupo bala pressionando no céu da boca. Eu falei, isso aqui, cara, foi a bala de tamarindo que machucou o céu da minha boca. Parei de chupar a bala de tamarindo 2 dias, no outro dia eu cheguei lá, não tinha nada. Ele sumiu, né? Eu falei assim, é a bala de tamarindo, doutor. Você está entendendo, meu amado? Então é um decreto. Então, ao contrário, tem gente que nem decreto não teve de ninguém. E ele já diz, mas não é possível. O médico fala, tu não tem nada. Não é possível, eu tenho sim. Tá bom, moça, você tem. Vai para casa então, já pode pagar o SINAF. O pastor Tiago está na Oi, não está mais na SINAF.
Mas qualquer coisa ele pode ir lá, ainda tem o cadastro lá, ele faz para tu. Tu vai reformar a tua casa de olhos fechados. Pode ficar tranquilo. Tá entendendo? Não vai ter problema nenhum. Não é isso? E a tua mulher vai ver que você valia alguma coisa. Chama ele. Agora, querer acreditar é uma coisa. Está? Não está. E aí o inimigo dá um decreto, uma sugestão, porque um pensamento que eu aceitei, ele virou uma possibilidade viável. Pronto, eu pensei uma vez, pensei 2 vezes, 3 vezes, pronto. Eu vou ficar pensando nisso. No momento da crise, aquilo que era surreal vai se tornar real. Você vai decidir. Pum! Terminou. Terminou aonde? Terminou agora o casamento? Terminou aqui? Não terminou aqui. Terminou lá atrás, quando você resolveu ficar estruturando a sua mente com o pensamento que o diabo queria. Foi lá atrás. Olha para o teu irmão e diga assim, onde você quer chegar? As suas perspectivas vão dar direcionamento ao seu destino. Pode falar para o teu irmão. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. É isso aí. A autossabotagem, irmãos, é você deixar palavras contrárias à sua vida ter acesso a você. É por isso, meu amado, que na armadura espiritual tem escudo, tem dardos. Quando Davi disse que a sua palavra para mim é páveis e escudo, o escudo é aquilo que você guia, que você usa na hora que está combatendo. Mas quando está se defendendo, o páveis é aquele que a tropa de choque usa, que você bota de cima e embaixo assim, que ele vai defendendo o seu corpo todo. Diz que a palavra é páveis e escudo. Você pode se defender de setas, de falaram para você que você não pode, que você não consegue, com as armaduras de Deus, e dizendo, Senhor, eu não aceito isso para a minha vida não. Ah, eu não nasci para ser isso não. Não é altivez não, meu amado. É declarar, é proclamar a palavra. Eu acho lindo na igreja do pastor Joe Austin, que ele começa o culto dizendo, ele levanta, ele diz assim, aí ele fala para toda a igreja levantar, ele diz, This is my Bible. I am what I say I am. I can do, I can say I can do. I have what I say I have. Ele diz, essa é minha Bíblia, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu sou o que ela diz que eu sou, e eu posso o que ela diz que eu posso. Não é, irmãos, o diabo que vai dizer que eu sou e aonde eu vou chegar, é a palavra que vai dizer. Eu guardei a palavra do Senhor no meu coração e é ela que vai dar destino à minha vida. Quem está entendendo? É mais ou menos isso, é o Senhor que vai renovar a minha mente, é o Senhor que vai transformar a minha vida. Eu não aceito menos do que isso. É o Senhor. Glória a Deus. O problema, irmãos, que existem pessoas que uma fofoca com o nome dela, dita de um quarto fechado, consegue lhe paralisar. Mas uma palavra profética, proferida debaixo de céu aberto, não faz a pessoa mover. Porque ela consegue ser muito mais afetada pelas bad news, nas más notícias, do que as boas novas do reino. A boa notícia não afeta ele para mover, mas as notícias ruins, irmãos, a palavra são as boas novas. Guarda no teu coração aquilo que vai fazer você crescer. Guarda no teu coração aquilo que for promover edificação na sua vida. E você, crente abençoado, homem de Deus, mulher de Deus, guarda o que Efésios diz. Efésios diz que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Ou seja, que só saia da sua boca palavras que venham promover edificação para as pessoas que estão ouvindo. Quem está começando a entender? É muito interessante, irmão, ver como homens na Bíblia, e eu estou falando de homens, de mulheres, estou falando de profetas, estou falando de não crentes, quem está entendendo? Eu vejo, por exemplo, o Jonas, que era um profeta que ouvia Deus à vontade, né? Tinha os ouvidos espirituais abertos para ouvir Deus, mas quando Deus deu uma ordem para ele estava tão estruturado na sua mente, nas suas perdas, nos seus traumas, que a decisão dele, irmãos, foi dar um curso totalmente contrário daquilo que Deus tinha para ele.
Como que pode uma pessoa, é um profeta, mas a estrutura de pensamento que ele veio criando a respeito dos assírios, os assírios matam, os ninivitas destroem, o próprio Israel foi atacado quando ele era criança, provavelmente, a Síria acabou com Israel, o reino do norte acabou, foi a Síria que acabou. Quando chega na época de Babilônia, só existe o reino do sul, que é Judá e Benjamim. Pronto, destruiu, ele viu os amigos de infância dele sendo mortos, ele foi crescendo com aquele pensamento, vendo um amigo dele, meu amigo jogava bola de gude comigo, morreu, o outro também, os assírios, ele foi criando uma estrutura dos assírios, e quando Deus falou, eu tenho um projeto para você, ô Senhor, pode falar, eu estou animado para trabalhar, vai lá pregar para os assírios, ele correu para o lado ao contrário. Quando Deus fala para você, você pode abrir sua célula, eu não, você pode fazer isso, eu não. Um trauma, porque alguém um dia disse, olha, você fala mal, você não fala muito bem, ou alguma coisa, já corre ao contrário da vontade de Deus. Foi uma estrutura que te move, quem te move é a palavra de Deus, quem te move é uma palavra que disseram de dentro de um quarto e vazou para você, ou a palavra de céus abertos, proclamadas profeticamente. O que te move, meu amado? O que vai dar destino à sua vida? Isso é uma palavra de libertação, meu amado. Talvez você não estão entendendo a importância dessa palavra. Existem anjos e demônios aqui nesse lugar, irmãos. Não pensa que igreja não tem demônio, não. Tem sim, querendo roubar a palavra diante de você, te pedindo de ouvir, te incomodando. O culto acaba às 9h30, você pode ficar tranquilo que quarta-feira, 9h30, você vai estar em casa. Mas o inimigo está dizendo, já trabalhando uma estrutura na sua mente. Não, isso aí não é para mim, isso que o apóstolo está falando não é para mim. É para você sim, meu amado. E não interessa o que dizem de você, o que importa é o que Deus tem certeza do que você é, porque, meu amado, eu vou dizer um negócio para você, Deus te vê e te chama por aquilo que você ainda vai se tornar, mas as pessoas te chamam quando você se torna, depois que você se torna. Deus acredita em você mais do que você mesmo. Mas ele diz, olha, continue buscando, continue, eu vou te levar para o destino final, eu vou te levar a ser, não tem nada a ver contigo, tem a ver comigo, não tem a ver com o teu caráter, tem a ver com o meu caráter, eu dei a promessa, e a promessa está condicionada ao meu caráter, e eu vou te conduzir ao teu destino. Aleluia, quem está entendendo, meu amado? É por isso que nós temos que amar a Deus, irmão. Quanto mais relacionamento com Ele nós temos, mais Ele revela quem nós somos. Relacionamento com Deus, investir tempo em oração, leitura de Bíblia, deixar a Bíblia nos revelar. Eu já falei isso em outra pregação, que a Bíblia não revela Deus somente, a Bíblia nos revela. A Bíblia mostra quem nós somos, nos dá identidade. Porque tem pessoas que dizem que têm identidade do reino, mas vivem como se não tivessem. Vivem como se fossem indigentes. Foram compradas. Quem identidade faz isso, filho? Né? A criança sabe a identidade dela, ela sabe de quem é filha, ela já passeia. Glória a Deus, amém? A minha mãe que gosta, ela fica assistindo minhas pregações, minha mãe assiste todas as minhas pregações. E aí quando passa a Ruth e a Sofia, acho que ela dá até pausa, ela volta o vídeo para ficar vendo. Boa demais, né, gente? Boa demais. Abre Juízes capítulo 6, por favor. Juízes 6. É tão tremendo, irmãos, o que eu vou falar para vocês agora. Sabe o que me impressiona em Judas? Sabe o que me gera temor? Isso me gera muito temor. Sabe o que me impressiona em Judas? Foi a capacidade de ele se deixar levar pela uma estrutura de pensamento que ele criou com ele mesmo ali. Você pode ver que não tinha diabo na vida dele. Ele já tinha projetado na mente dele, e Jesus estava sentado na mesa falando de coisas eternas. Jesus estava falando de projetos tremendos, projetos de pequeno e grande prazo, falando da eternidade, e ele está na mesa ali, irmãos, tão vidrado nos seus pensamentos que não está nem aí porque Jesus fala. Quando Jesus fala assim, alguém vai me trair, ele está distraído, ele não falou nada. Pedro perguntou para João, pergunta para ele quem é que vai me trair. Ele diz, aquele que comer junto comigo, botar a mão no prato comigo, junto comigo. Ele vai lá e bota na mesma hora. Ele está tão distraído
que ele bota a mão junto com Jesus. Mas sabe por que ele está distraído? Ele está sentado com Jesus, mas o que está governando ele é uma estrutura de pensamento que ele está criando, ó, caminhando com Jesus e criando pensamento de isolamento. Pensamento de isolamento. Não era moeda de prata, não era, tanto que ele jogou fora, não era isso. Era Deus querendo dizer para ele assim, olha, os planos de Jesus é estabelecido por ele. Judas era o cabeça mais pensante do governo de 12 de Jesus. Acredito eu que ele queria dar conselhos para Jesus, como Deus deveria agir. Se ele entregasse Jesus para os sacerdotes prendessem, a multidão iria soltar Jesus, e quando botasse ele no trono, expulsasse Roma, ele ia dizer, está vendo, Jesus, se eu não te entrego, isso tudo não teria acontecido. Eu tive que dar um pontapé no seu ministério, quem vai ser seu conselheiro, quem vai ser alguma coisa. E essa é a verdade. Jesus tem um plano para nós, e nós estamos com nossos planos. Só que Jesus fala, eu estou ministrando um plano para você, mas você não está se deixando ser ministrado. Você já está, eu estou pregando aqui, tem gente que está pensando o que vai pagar amanhã. Eu estou falando de lançar confiança em Deus aqui, que Deus vai te suprir, você está pensando no boleto que vai pagar. Os seus pensamentos que estruturaram, você não permite, e Jesus é o mesmo, ele está aqui. Você não deixa Jesus falar no seu coração. Aí saem daqui e vão fazer tudo ao contrário do que ouviram, porque já vem com o pensamento estruturado há anos, e não se deixa moldar o pensamento. E aí, não tinha nada a ver com o diabo. Quer que eu provo? Que quando ele molhou o bocado molhado, Jesus disse, o que tiver que fazer, faça logo. E a Bíblia diz que o diabo, a partir dali, entrou na vida dele, só para potencializar o erro que ele já estava alicerçado em fazer. O diabo só teve legalidade para entrar, não tem nada a ver, para ninguém botar a culpa no diabo. O diabo entrou em Judas e fez ele trair, nada disso. Jesus disse, o que tiver que fazer, os seus planos na sua mente, faça rápido. E aí, quando ele se levantou, a Bíblia diz que o diabo entrou nele a partir daquele momento. Sabe, irmãos, quem anda com Jesus, o diabo não tem legalidade para entrar nele. Mas quem anda com Jesus e não ouve a voz de Jesus, o diabo ganha legalidade. É por isso que tem muito crente endemoniado, irmãos. Me perdoa a forma pejorativa. Porque ele anda com Jesus, mas não faz nada do que Jesus fala. E o diabo governa muito mais a vida dele do que Jesus governa. E é aquela pessoa que dá mau testemunho, é aquela pessoa que diz assim, para ser crente igual fulano, não. Fulano não é crente, fulano frequenta a igreja. O crente tem um caráter ilibado, ele compra, ele paga, ele tem uma pessoa respaldada, ele tem boa administração, ele não é preguiçoso, ele não dá mau testemunho, não é pesado para ninguém, ele é gentil, ele não destrata da esposa. Esse é o crente. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa diferente disso é uma pessoa que está tentando se tornar crente. Ou só está frequentando a igreja. Quem está entendendo? Dá uma salva de palmas para esse crente do seu lado aí. Quem achou Juízes 6? 17. Diz assim. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Vamos ver o restante. Estiverem em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Só essa parte. A Bíblia diz que ela escondeu os 2 mensageiros na sua casa. Josué, quando ele vai rodear a cidade de Jericó, é 6, 7. 6, não, é 6, 17. É 17. Porém, a cidade será 6, versículo 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, e ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Procede? É Josué, não é Juízes não, gente. Eu só troquei o nome do santo. É Josué, gente, pelo amor de Deus, estou com juízo na minha cabeça, é Josué, tá? Josué, obrigado. Por isso que a Bíblia diz, irmão, que é melhor ser 2 do que um só. Tá vendo a minha esposa aqui? Tá vendo? Glória a Deus. É Josué 17. Vocês estão lendo errado aí? Glória a Deus pelo meu povo, né? Aí a Bíblia diz que Josué, os espias trazem relatório e diz assim, essa mulher, ela nos ajudou e nos livrou. Então, quando Josué chega e vai rodear a cidade, ele avisa o pessoal,
vamos matar todos que tiver na cidade, vamos destruir tudo. Somente Raabe e os que estiverem dentro da sua casa serão poupados. Agora, olha só que tremendo, irmãos. Josué lembrou da promessa. Sabe o que é isso? Uma pessoa que ela anda em justiça, ela lembra da promessa que ele fez. E todos os dias eu tenho reafirmado as promessas que eu faço quando Deus terminar o templo aqui, as coisas que Deus vai fazer, os projetos da igreja. E eu sempre fico reafirmando isso para mim, porque um líder ele tem que lembrar das promessas e daqueles que lhe favoreceram um dia. Isso é muito importante, isso é nobre. A Bíblia diz, irmão, que o anjo foi cirúrgico. O anjo estava preparado para derrubar tudo, porque quando Josué chega e ele vê um anjo com a espada na mão, ele diz, é quem? Ele diz, eu sou um do exército do Senhor. Espada na mão é tempo de guerra, espada na baía é tempo de paz. Espada na mão, tu vai guerrear. Contra quem? A favor de vocês. Sou um dos exércitos do Senhor. Josué rodeou 7. O anjo foi tão cirúrgico, que a Bíblia diz que a casa de Raabe era nas muralhas. Como derrubar a muralha sem derrubar a casa dela? Ela morava nas muralhas. E a Bíblia diz, irmãos, que o anjo derruba a muralha para dentro, só fica em pé aquela parte que está certinha a casa de Raabe. Mas olha só que tremendo. Ele diz assim, coloca um cordão vermelho, uma corda vermelha pendurada, uma corda de pelo menos 10 metros, coloca na frente da sua casa. Se essa corda vermelha não estiver na porta da sua casa, nós estamos desobrigados de cumprir a nossa palavra. Por que uma corda vermelha? Irmãos, primeiramente, essa corda vermelha, ela simboliza o sangue do cordeiro passado lá no Egito, na porta. Como que essa mulher, o que tem a ver com o pensamento, apóstolo? Vocês vão entender agora. Como que essa mulher teve um entendimento tão nobre de cuidar e de guardar esses espias? Porque ela foi ministrada, diga, ela foi ministrada. Ela ouviu falar, quando os espias entraram lá e foram perseguidos pelo rei daquela cidade de Jericó, era uma cidade extremamente fortificada, todos estavam com medo, aterrorizados, pelo que aconteceu lá no Egito. A notícia chegou até eles. Só que olha a palavra que ela dá para os 2 espias. Longe de mim aconteceu alguma coisa com vocês, eu vou proteger, eu vou ajudar vocês, porque o Deus de vocês é temível, o Deus de vocês abriu o mar vermelho, o Deus de vocês livrou vocês da mão dos egípcios. Ela ouviu falar, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher tinha tudo para dar errado, meu amado, mas ela criou uma estrutura de pensamento. Enquanto o outro estava pensando, eu vou ser destruído, eu vou ser destruído, eu vou ser destruído, ela pensou, ainda pode ter uma possibilidade de eu me livrar. Se esse Deus é tão poderoso assim, se esse Deus é tão grandioso assim, ele também pode ser misericordioso. Uma pessoa que era uma prostituta, uma mulher, no contexto oriental, Jericó, segundo os arqueólogos, é a cidade mais antiga do mundo. Imagina no contexto oriental, lá bem antigo, na Mesopotâmia antiga, uma mulher que era, além de mulher, prostituta, e não era do povo de Israel, ela não era judia. Eu fico imaginando como que Deus usa essas pessoas para poder confrontar a fé do povo de Israel. Às vezes, irmãos, Deus usa um novo convertido, uma pessoa que vem de repente de uma outra religião, para confrontar a nossa fé. Você é criado no meio da igreja, aquela pessoa chega aqui, ela se converte, 2 meses de convertida, ela começa a clamar, começa a orar, começa a buscar no Senhor, e o Senhor começa a derramar milagres na vida dela e fazer para confrontar você. Eles viram 40 anos o seu pai e a sua avó caindo e morrendo no deserto. A Bíblia diz que eles rodaram 40 anos e Deus disse, só quem tem menos de 20 anos para baixo vai entrar na terra prometida. Quem tem acima de 20 anos vai todo mundo rodar no deserto até morrer. Somente Josué e Caleb, que tinha mais de 20, um tinha 40, 45 anos, que vão entrar, o restante vai morrer todo no deserto. Ele viu vovó, titia morrer. A esperança indo embora, eles cresceram no meio do deserto. Irmão, quando tu cresce no meio do deserto, quando você cresce teu pai dizendo, o Deus de Israel prometeu e não cumpriu, você é ministrado, aquela voz é ministrada no seu coração, logo você é alicerçado na sua mente uma estrutura. Se Deus não cumpriu a promessa na vida do meu pai, quem garante que ele vai cumprir na minha também?
Na verdade, quando Deus leva Israel, ele estava dando a segunda chance. Agora, entenda o seguinte, a segunda chance de Israel deu possibilidades viáveis para a primeira chance de Raabe. Se eles tivessem entrado na primeira vez que eles foram, Raabe não teria sido, nem teria nascido, talvez, ou talvez era criança. Talvez ela tinha 42 anos de idade quando Israel entrou, ela tinha 2 anos de idade, ela teria morrido com 2 anos de idade. O que parece ser a segunda chance para você pode ser a primeira chance para alguém. Talvez você está aqui afastado, desviado, eu quero dizer para você, será que Deus vai me dar uma chance? Além dele, ele não ficou feliz quando você se afastou, mas ele aproveita dessa situação para criar uma segunda chance para você e através da sua vida, de repente, dar a primeira chance para sua esposa. Talvez você seja um crente desviado, a tua esposa nem crente nunca foi. Raabe tinha todas as condições, tinha tudo para dar errado. Sabe aquela música que diz assim, tinha tudo para dar errado, tudo errado. Pagã, de outro povo, já condenado com um decreto, Deus disse, mata todo mundo naquela cidade. E aí sabe o que aconteceu? Ela seguiu todos os direcionamentos, diga direcionamento. Irmãos, entenda o seguinte, o mandamento é importante, mas o direcionamento é muito mais importante. Sabe por quê? O mandamento é aquilo que você faz obrigado, o direcionamento é aquilo que você faz porque você teve um entendimento. Se eu falo para você assim, você tem que fazer isso, você faz, tudo bem, é mérito também que você pelo menos fez. Mas quando eu falo assim, apóstolo, o que eu deveria fazer? Olha, no teu lugar eu faria desse jeito. Apóstolo, então eu vou fazer do jeito que o senhor está falando. Não, meu filho, eu não estou falando que tu tem que fazer do meu jeito. Eu estou falando que no teu lugar eu faria assim. Não, meu apóstolo, se tu faria assim, eu também vou fazer. Então as pessoas pegam aquilo como um direcionamento. É muito mais nobre tu fazer aquilo porque você entendeu do que fazer porque alguém te obrigou. Quem entende isso? Tu acha que Deus tem prazer que as pessoas façam algo só obrigado? É lógico que Deus não tem prazer. Isso é um desprazer. Você saber, eu não gostaria de estar casado com uma mulher que só faz as coisas por obrigação por mim, porque é um mandamento, mas se a pessoa faz porque tem prazer, tem reciprocidade. Se você faz algo para Deus porque tem prazer, tem reciprocidade da parte de Deus para você, mas tu faz só porque está com medo de ir para o inferno, você vai ser só salvo, irmão, e vai viver sempre na linha da salvação. Você nunca vai avançar naquilo que Deus tem para você. Porque, meu amado, entenda o seguinte, o nosso destino é o céu, se você permanecer fiel a Deus. Porém, o que libera o nosso destino aqui na terra é o quanto eu tenho a mente transformada pelo céu. Porque você pode ter um destino aqui nessa terra que vai influenciar muita coisa lá no céu, em cunho de galardão e tudo mais. Você pode morrer como qualquer um aqui, ser salvo e morar no céu, amém. O destino vai ser o céu. Mas você pode ter uma vida bem mais leve, menos sofrível aqui nessa terra. Agora, como é que uma pessoa que nem é do povo entende uma promessa? Você vai amarrar lá. Ela poderia dizer, eu sou uma mulher muito ocupada, será que esse pastor, ele não percebe que eu sou ocupado demais, vai mandar amarrar cordãozinho? Irmãos, entenda o seguinte, ele chama assim, umas passagens dizem que ela amarrou um fio, outros amarrou a corda. Hebreus 11 fala assim, pela fé, Novo Testamento fala de Raabe, pela fé, Raabe acatou o direcionamento de Josué e guardou os espias, foi salva e gerou a descendência de Jesus. Ou ela foi ascendente de Jesus pela fé. Irmãos, quem está entendendo? Raabe gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Davi foi dando continuidade à descendência que tinha que chegar em Jesus Cristo. Uma mulher que ela poderia pensar dela, eu sou só uma prostituta. E outra coisa, a família dela provavelmente não dava crédito nenhuma para ela, mas ela salvou a família dela. Porque Josué disse, todos que entrarem na casa de Raabe serão salvos. Ou seja, aquela que talvez todo mundo dizia, sou uma prostituta, sou uma vergonha da família. Ela se tornou a remidora da família.
eu ganhei a minha salvação e vocês todos junto comigo, porque a Bíblia diz que o pai, a mãe, cunhado, irmãos, todos que entraram, irmãos, eu fico imaginando as pessoas passando na rua de Jericó aí dizendo, não faz sentido nenhum essa corda pendurada na janela, não faz sentido, meu amado, as coisas de Deus só faz sentido para quem é aliançado com Ele. Quando você dá um passo, as pessoas falam, eu não acredito que você está fazendo, isso é tolice, para quê? Isso é fanatismo, para que ficar dentro da igreja? Irmãos, as coisas de Deus só faz sentido para quem é aliançado com Ele. Você quer amarrar um cordão na janela? Eu vou amarrar. Eu posso dizer que Raabe foi salva pelo fio. O muro, a casa dela, derruba tudo! Eu imagino Deus falando para o anjo, afia sua mira. Porque a casa dessa mulher vai ter que permanecer de pé, juntamente com todo mundo que está dentro. Jericó era a cidade de passagem para Jerusalém, meu amado. Jesus, antes de subir para Jerusalém, ele passou em Jericó, ele curou o cego. Vocês lembram a pregação que eu falei? Volte a ver, está lá no YouTube. Ele curou o cego largou a capa da cegueira e seguiu ele para Jerusalém e levou a capa junto com ele só para jogar aos pés de Jesus quando disse, Hosana, Hosana nas alturas. Jericó é o lugar mais baixo da face da terra e Jerusalém é o lugar mais alto de Israel. Ou seja, ele sai do vale para a promessa. A maior promessa do povo de Israel era Jebus, era Jerusalém, mas eles tinham que passar por Jericó. Irmãos, as promessas que nós temos estão nos lugares altos, mas nós temos que ter vitória no vale. Sabe por quê? Não adianta você ir para Jerusalém cego e não poder contemplar a paisagem. Ele disse, eu vou te levar comigo, mas primeiro eu vou te curar. Olha, você só vai entrar em Jerusalém depois que você vencer a pior batalha. Mas quantas pessoas na sua pior batalha, elas sucumbem? Quero me divorciar, quero acabar com isso, quero acabar com aquilo. Mas não é uma decisão ali na hora não, irmão. É uma decisão lá atrás, quando ela aceitou ser ministrado pelas sugestões dos pensamentos diabólicos. Foi ministrado, é um pensamento. Crente, homem de Deus, tu bota a mão na tua cabeça e diz, eu não aceito esse pensamento, eu te ordeno que tu bata em retirada, eu vou continuar casado, minha mulher vai ser crente. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Quantos creem? Uma salva de palmas para